somente as Escrituras 7, mais um atributo de Deus, a soberania de Deus. A soberania de Deus é um dos principais temas da teologia reformada. Os reformadores acreditavam que Deus é completamente soberano em todas as coisas, desde a criação até a salvação dos seres humanos. Isso significa que Deus controla todas as coisas de acordo com sua vontade, e nada acontece sem a sua permissão ou autorização. João Calvino, um dos principais teólogos da Reforma Protestante, escreveu muito sobre a soberania de Deus em sua obra, Institutas da Religião Cristã. Ele afirma que a soberania de Deus é a vontade suprema e inescrutável de Deus, pela qual ele governa todas as coisas. Calvino também enfatiza que a soberania de Deus é absoluta e incondicional e que Deus não é limitado por nenhuma outra força ou poder. Martinho Lutero, outro reformador influente, também acreditava na soberania de Deus. Ele escreveu em seu comentário sobre Romanos que Deus governa todas as coisas e não há nada que possa acontecer sem a sua permissão. Lutero também enfatizava que a soberania de Deus não deve levar os cristãos a serem passivos ou indiferentes, mas sim a confiar em Deus e agir de acordo com sua vontade. Charles Spurgeon, um proeminente pregador batista do século XIX, também enfatizou a soberania de Deus em seus sermões e escritos. Ele afirmou que Deus é soberano em todas as coisas e não há nada que possa acontecer sem a sua permissão. Spurgeon também enfatizou a importância de confiar em Deus e descansar na sua soberania, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Em resumo, a soberania de Deus é um tema importante na teologia reformada, enfatizando que Deus é completamente soberano e controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Os teólogos como Calvino, Lutero e Spurgeon destacam que a soberania de Deus não deve levar à passividade e indiferença, mas deve inspirar os cristãos a confiar em Deus e agir de acordo com sua vontade. A Bíblia ensina que Deus é soberano e controla todas as coisas, de acordo com sua vontade. O livro de Isaías diz: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei você, embora você não tenha reconhecido, para que do nascente ao poente saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6. Esse versículo mostra que Deus é o único e soberano e que ele fortalece e governa todas as coisas. O exemplo mais claro da soberania de Deus na Bíblia é a história de José no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas Deus usou essa situação para levá-lo ao Egito e torná-lo um líder poderoso. Quando José finalmente se encontrou com seus irmãos, anos depois ele disse: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa história mostra que Deus é soberano e pode usar até mesmo as coisas más para cumprir a sua vontade. João Calvino também usou a história de José para ilustrar a soberania de Deus. Em seu livro Institutas da Religião Cristã, ele escreveu: Deus levantou José para governar o Egito, embora tenha sido vendido como escravo, pois Deus pode levantar os mortos e dar vida aos que estão mortos. Institutas, página 1, 16, 3. Calvino argumenta que, assim como Deus usou a situação de José para cumprir a sua vontade, ele pode usar até mesmo as coisas más para cumprir os seus propósitos. Além disso, o Novo Testamento também ensina que Deus é soberano. Paulo escreveu: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Esse versículo mostra que todas as coisas vêm de Deus, são governadas por eles
por Ele e existem para a sua glória. Em resumo, a Bíblia ensina claramente que Deus é soberano e controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. A história de José e os ensinamentos de Calvino mostram que Deus pode usar até mesmo as coisas más para cumprir os seus propósitos. E o versículo de Paulo em Romanos enfatiza que todas as coisas existem para a glória de Deus. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, escreveu: Deus é soberano sobre tudo o que acontece em seu universo e nenhum evento está fora do seu controle. Seu controle não é meramente permissivo, mas ativo. Página 244. Stott argumenta que Deus não é um espectador passivo do mundo, mas está ativamente envolvido em tudo o que acontece, exercendo o seu controle soberano. Paul Washer também discute a soberania de Deus em seu livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna. Ele escreveu: a soberania de Deus significa que ele governa sobre tudo e nada acontece sem a sua permissão. Ele é o rei do universo e tem poder sobre todas as coisas. Página 31. O Washer destaca que a soberania de Deus é uma doutrina central da teologia reformada e deve ser compreendida e apreciada pelos cristãos. Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Volta à Adoração, também discute a soberania de Deus e sua relação com a adoração. Ele escreveu: adorar a Deus é reconhecer a sua soberania e o seu poder sobre todas as coisas. É reconhecer que Ele é o Criador e sustentador de tudo o que existe. Página 16. Lopes enfatiza que a adoração é uma resposta apropriada à soberania de Deus e deve ser central na vida do cristão. Augusto Nicodemos, em seu livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, escreveu: a soberania de Deus significa que Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas e nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Ele governa o universo com sabedoria e justiça. Página 55. Nicodemos destaca que a soberania de Deus deve trazer conforto e segurança aos cristãos, pois eles podem confiar que Deus está no controle, mesmo em tempos difíceis. Em resumo, esses teólogos reformados concordam que Deus é soberano e controla todas as coisas de acordo com sua vontade. E isso compete a cada um de nós, os quais foram reconciliados com Deus através da fé em Cristo Jesus. Nós também devemos ter esse pensamento. Eles destacam que a soberania de Deus é uma doutrina central da teologia reformada e deve ser compreendida e apreciada pelos cristãos. Além disso, a soberania de Deus deve ser uma fonte de conforto e segurança para os cristãos que podem confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E aqui abaixo nos comentários vou deixar uma indicação de um guia prático para a leitura bíblica. Graça e paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo dessa série, Os Atributos de Deus no Somente as Escrituras 7.